Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Os sinos nos chamam para a oração. É muito importante essa dimensão dos sinos, porque, fundamentalmente, quando nós colocávamos para funcionar até por menos tempo do que antes os sinos do santuário, então as pessoas se queixavam. Mas na sociedade atual, nós temos muito mais barulhos que perturbam do que o sino. Então, a perturbação, como eu já dizia aos meios de comunicação, não é tanto do sino, mas o significado do sino. É uma sociedade secularizada que se incomoda. Por quê? Na questão visual, você, por exemplo, quem não gosta de um templo, passa, vira o rosto, mas uma onda sonora ela invade qualquer lugar. Então, é a dimensão sacra do sino que incomoda. Mas para nós, pessoas de fé, é o momento que nos chama a oração, a um louvor, numa tradição, já que se deve isso a Francisco de Assis, a voltarmos os nossos olhos para o mistério da encarnação. Para isso, a tradição do Ângelus na igreja da oração, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Hoje na liturgia nós vamos escutar um texto do profeta Daniel, que é uma das passagens mais famosas da vida do profeta e também do livro do profeta, porque é aquele episódio que apareceu tantas vezes na televisão, em desenho, em livros de catequese para criança, Daniel na cova dos leões. Então, Daniel é encontrado em oração. Por 3 vezes por dia ele conserva a tradição hebraica de se ajoelhar e adorar o seu Deus. E os inimigos dele veem ele nessa atitude e então procuram o rei. O rei, e vão dizer assim: ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dissesse oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria atirada na cova dos leões? E então o rei vai confirmar que isso é a tradição dos medos e dos persas. E então eles vão dizer: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz suas orações e preces. Então o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel. O rei queria bem a Daniel e por isso então agora se empenha em salvá-lo. Mas então, pressionado, ele vai dizer: mas não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então, o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a ele: olha a expressão deste rei, um pagão. O que ele vai dizer para Daniel? O teu Deus, a quem prestas culto, com perseverança haverá de salvar-te. Então, que é indiretamente uma profissão de fé, haverá de salvar-te. A salvação vem de Deus. Então este rei tem um afeto tão grande para com Daniel que de fato vai se insistir. O rei retirou-se naquele dia para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono, não quis comer, não conseguiu dormir, preocupado com uma pessoa que ele apreciava. No outro dia, se diz apressadamente, o rei se aproxima da cova e começa a gritar: Daniel, servo de Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E de dentro, Daniel vai dizer: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. E o rei alegrou-se imensamente. Então, o rei vai determinar que os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres, sejam jogados na cova dos leões. E vai se dizer que os leões mal esperaram eles entrar e já estavam devorando. E ainda fez um decreto para todos os territórios do seu império. Todos respeitam e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador.
que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Ora, essa expressão primeiro de amizade, de uma amizade que participa do sofrimento de Daniel e se alegra também quando ele é salvo, mas também expressões de fé desse rei pagão, que por causa do testemunho de Daniel move o seu coração e enfim vai permitir que o Deus de Israel seja cultuado na Babilônia. Hoje, Jesus no Evangelho continua o seu discurso apocalíptico e vai dizer assim: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Ou seja, fujam de Jerusalém. A Judéia é onde está Jerusalém. Então, não voltem para a cidade. Ora, então o Senhor vai dizer assim: porque esses serão os dias de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Então, o Senhor vai continuar o seu discurso apocalíptico, que eu já falei que esse modo de pregar era muito comum no tempo de Jesus. E continua dizendo assim: infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando. Então, a sensação de que está chegando a hora, que não podem prolongar, que é um momento de grande calamidade, e serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Essa expressão é curiosa. Então a cidade santa de Jerusalém vai ser invadida pelos pagãos e que tudo isso vai acontecer, mas que esse tempo vai terminar. E vai terminar por quê? Continua assim o Senhor, agora com as manifestações do cosmo. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor. Os homens vão desmaiar de medo, com medo de ver este dia. E então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. E com essa manifestação termina o tempo dos pagãos e começa o tempo do reinado do Filho do Homem. Nós celebramos no último domingo a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e durante toda esta semana os textos vão se prolongar nessa temática. É a última semana do ano litúrgico. Ora, o Senhor vai dizer assim que, além daquilo que vai acontecer com Jerusalém, ser sitiada, que deve ser abandonada, além disso, um tempo de domínio dos pagãos, manifestação da natureza, a perseguição da comunidade cristã, e tudo isso para se mostrar que está chegando a hora do reinado do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, então aqui é a expressão própria de Lucas: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. É este o sentido, caríssimos, daquilo que nós escutamos no Evangelho. Não é para nos encher de medo, mas para que nós possamos levantar a cabeça e olhar que o Filho do Homem está vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, para afirmar a nossa fé neste Senhor que é o nosso Salvador e que vem para fazer um juízo de amor, não para nos condenar, porque o Novo Testamento vai dizer que Deus não condena ninguém, mas é cada um que se condena porque não obedeceu aos mandamentos do nosso Deus. Então, caríssimos, nós, quando estamos hoje na leitura de dois textos apocalípticos, porque Daniel é um texto apocalíptico do Antigo Testamento, e lendo também os discursos apocalípticos de Jesus no final do Evangelho, nós somos mais uma vez chamados pela liturgia a estarmos preparados. Estará de pé, ou seja, estar de pé com a cabeça erguida diante do juiz é a postura na antiguidade daquele que não tem culpa. Estaremos sem culpas, inocentes diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus misericordioso, o Deus amor que vem para julgar com misericórdia a sua humanidade reconciliada.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.